Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E hoje a gente vai falar sobre um dos possíveis conflitos internacionais que está prestes a acontecer, que no caso é a Segunda Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A primeira foi muito rápida, aconteceu em 2013, a Rússia roubou esse pedacinho de terra aqui da Ucrânia e a gente já vai explicar isso aí. E essa é uma situação muito complexa, é tipo assim, é muito complexo dizer quem tá errado, quem tá certo. Eu acho que quem tá errado nessa história tudo é os Estados Unidos sozinho, tá? Então acho que a culpa disso tudo tá acontecendo é dos Estados Unidos, mas eu já vou explicar pra vocês por que a Rússia quer tanto invadir a Ucrânia e como que isso pode acontecer nos próximos meses aí. Bom, então é isso. Se eu gostei é muito importante, ajuda esse canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu espero que vocês curtam esses vídeos onde eu faço análises do mapa, coisa tipo, até me sinto professor aqui falando sobre isso. E vamos falar um pouco sobre a história da Rússia. Bom, a Rússia é esse país gigantesco aqui, né? Maior país do mundo, inclusive, que vai... Pra você ter noção, tipo, a Rússia já foi muito maior. Inclusive, essa parte aqui, né, que é o Alasca, era conectada à Rússia, então fazia parte da Rússia. Então a Rússia, ela ficava praticamente em 3 continentes. A Rússia ficava na Europa, na Ásia e na América. Mano, pra você ver que país sinistramente grande é esse. E ele era maior ainda. Eu vou mostrar pra vocês aqui um mapa de 1900. Aqui você tem o mapa do Império Russo em 1900, onde Kiev e a Ucrânia fazem parte da Rússia. Você tem também aqui outros países como a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, todos esses países faziam parte da Rússia também, beleza? Mas, enfim, aconteceu o que vocês já conhecem muito bem, que foi a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia foi uma das derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Bom, muita gente vai debater bastante isso. Por quê? Porque a Alemanha perdeu a guerra e a Rússia fazia parte dos aliados. Só que é aquilo, tipo, a Alemanha... ela venceu a Rússia antes da guerra terminar, a Rússia pediu arrego, e nesse tratado que eles fizeram, eles perderam boa parte dos territórios que eles tinham nessa região. Então, tipo, vários desses micro países que vocês estão vendo aqui, eles faziam parte do Império Russo, só que aí, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, esses países foram anexados pela Alemanha. Mas aí a Primeira Guerra Mundial acabou e esses países meio que ficaram soltos. Por quê? Porque rolou a Revolução Russa, então o Império acabou caindo, e aí ninguém sabia o que fazer com esses países, eles acabaram tomando sua própria independência, beleza? Só que aí acontece uma coisa que é a União Soviética, né? A União Soviética veio logo depois, que a Revolução Russa é complicado dizer o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa entre aqueles primeiros anos, né? Mas de qualquer maneira, depois essas repúblicas, elas se uniram num país maior, que ficou, tipo, gigantescamente maior do que o Império já era, né? Então a Rússia já é grande, o Império era grande, e com a União Soviética eles conquistaram mais território ainda, né? E a Ucrânia, ela fez parte da Rússia Imperial e depois ela fez parte da Rússia União Soviética também, perfeito? Então, é muito difícil a gente falar, tipo, da Ucrânia especificamente, porque a Ucrânia sempre fez parte da Rússia. Para você ter noção, a Rússia, ela surgiu em Kiev, que é a capital da Ucrânia. A Rússia começou aqui, nesse lugar. A Rússia de Kiev, se dá o nome, inclusive. Aconteceu que, tipo, os mongóis, lá em 800, 900 depois de Cristo, eles dominaram a Rússia, né? Pra você ver que a Mongólia estava longe pra caramba e os caras dominaram a Rússia. E, basicamente, nessa dominância aí, eles destruíram Kiev e aí os russos tiveram que se mudar e eles foram pra Moscou, tá bom? Então, foi essa mudança que aconteceu aí. Kiev perdeu bastante poder, mas sempre fez parte do Império, coisa do tipo. Quando terminou a União Soviética, a Ucrânia acabou tomando independência, né? A Ucrânia era como se fosse um estado. Então, pensa assim, tipo, o Brasil acaba se desfazendo amanhã e São Paulo se torna um país aí independente. Então, é basicamente isso que é a Ucrânia, entendeu? A Ucrânia fazia parte, era um estado, ou melhor, uma república socialista, né? E acabou se desfazendo aí. Só que aí rola umas tretas. Por quê? Porque, tipo assim, a Rússia, ela, na época da União Soviética, ela tinha muitas bombas atômicas, ela tinha muitas coisas, e essas bombas atômicas, essas armas, elas estavam divididas nesses lugares, né, nesses estados. E quando a Rússia aliás, a União Soviética deixou de existir, então muitas dessas armas acabaram ficando. Por exemplo, a Ucrânia ficou com muitas armas nucleares, só que eles fizeram um acordo com a Rússia, e o acordo foi, acho que o pior acordo que eles poderiam ter tirado, que é o seguinte: a gente pega todas as armas soviéticas que a gente tem no nosso território, entrega pra vocês, né, pra vocês, pra Rússia, e aí vocês deixam a gente ser independente, então vocês não invadem a gente futuramente, beleza? Beleza? Aí todo mundo tá perfeito. E aí os caras pegaram e entregaram as armas nucleares que eles tinham para os russos.
mas é complicado, porque, tipo assim, existe sim a etnia ucraniana, sabe? Mas ela não é muito distante, inclusive a língua ucraniana, ela não é muito distante também da língua russa. Inclusive o próprio alfabeto também tem pequenas mudanças, mas existe uma identidade nacional sim na Ucrânia, tá bom? E por que que a Rússia agora tá tão interessada em dominar a Ucrânia? Bom, a culpa é dos Estados Unidos, basicamente. Por quê? Porque, como você pode ver, aqui é a Europa, né? Tem vários países aqui na Europa, alguns deles fazem parte da OTAN. O que que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente uma união de vários países que os Estados Unidos participam, ou pelo menos foi um dos fundadores, que era para combater a União Soviética, né? Então eles tinham essa união de países para caso, sei lá, algum país da Alemanha, algum país da Europa fosse atacado, aí eles declarariam guerra a todos eles em cima da Rússia e todo mundo partia para detonar a Rússia. Então a Rússia não ia pegar, por exemplo, e dominar aqui a Polônia ou a Alemanha ou até mesmo a França, porque eles sabiam que isso ia dar treta com a OTAN e os Estados Unidos iam entrar na guerra automaticamente, entendeu? Então, os caras criaram essa aliança naquela época para combater a Rússia, só que aí passou o tempo e meio que acabou a União Soviética, então perdeu um pouco o sentido. Mas eles ainda fazem coisas contra a Rússia, e uma das coisas que eles estão fazendo é colocando mísseis aqui na Ucrânia. E tipo, mano, olha só, aqui é Moscou, é onde fica o centro da Rússia. E os Estados Unidos, né, que sempre foi um inimigo da Rússia e coisa do tipo, agora tá botando mísseis na Ucrânia. Isso lembra um pouco da crise dos mísseis que aconteceu quando a Rússia estava colocando mísseis em Cuba, do lado dos Estados Unidos, e quase rolou uma guerra nuclear por causa disso. E tipo, por que que os Estados Unidos tá botando a porra de míssil na Ucrânia, né? E isso já estava acontecendo. Só que aí o que acontece? Tipo, os russos, obviamente, vão falar: se eles colocarem mísseis aqui, aí vai dar ruim pra gente. Então é melhor que a gente pegue e evite que isso aconteça. Os russos, eles sempre tiveram controle desses países, né? Tipo, são países independentes, mas são países que têm muita influência dos russos, né? Porque a Rússia, ela é muito grande, a Rússia, ela tem um poder militar muito grande também, e por causa disso eles têm uma influência muito grande em cima desses países que ficam ali ao redor, entendeu? Tipo, eles podem ser invadidos a qualquer instante. Então, tipo, rolou muitas tretas e quando a gente pensa na Ucrânia, como a Ucrânia fez parte da Rússia, tem muitas pessoas que são simpatizantes aos russos aqui, né? E a Rússia, basicamente, começou a financiar uma guerra civil, que aí entra várias discussões. Primeira coisa que aconteceu nessa guerra de 2013 é que essa parte aqui, que é a Crimeia, é uma parte que faz com que a Rússia tenha acesso, por exemplo, ao Mar Negro e também ao Mediterrâneo. E isso é muito importante porque, pensa só, se a Rússia entrar em guerra com algum desses países aqui, por exemplo, a França, a Rússia não tem como chegar na França através de barcos e coisas do tipo, porque ela não é conectada à França através de mar, entendeu? A forma que a Rússia tem de chegar nos países da Europa através do mar é através do Mar Negro. Então, essa base aqui de Sevastopol é muito importante e historicamente da Rússia. Inclusive, essa parte aqui, tipo a Crimeia, ela era originalmente da Rússia mesmo. Só que aí aconteceu que teve um presidente russo, que era da União Soviética, e esse cara, ele basicamente era ucraniano, né? Ele foi eleito lá pelo partido, sei lá qual foi o esquema, e ele pegou e deu de presente pra Ucrânia, né? Pra República da Ucrânia, a Crimeia. Então ele pegou e falou: pô, a Crimeia faz parte da Rússia, né? Mas eu sou ucraniano, então vou dar de presente pra galera lá. E deu de presente esse lugar, né, a Crimeia pra Ucrânia. Só que é aquilo, tipo, a Ucrânia alugava, então. Porque, tipo, aqui tem todos os barcos, os exércitos da Rússia que existem de naval, tá tudo aqui. Tem uns submarinos sinistros aí, umas paradas meio loucas aqui, muita coisa. E os russos não poderiam pegar e falar: tá bom, então agora é de vocês, então a gente vai pegar e fazer os barcos teleportarem pro outro lado, alguma coisa assim. Não tem como isso acontecer. Então, o que eles fizeram foi alugar. Então, a Ucrânia ficou como dona, assim, da Crimeia depois da União Soviética, e essa base aqui, de Sebastopol, é uma base que é praticamente russa, né? É um pedaço da Rússia que ficava lá na Ucrânia, porque eles alugavam esse lugar todo para a Rússia manter os seus barcos de guerra aqui, caso fosse necessário passar para cá e vir pro Mediterrâneo, jogar míssil na Espanha, ou sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, para eles era muito importante que eles tivessem controle dessa região. E, como eu disse, a Ucrânia sempre foi aliada da Rússia. E, de repente, os caras estavam aí, elegeram um presidente, né, que começou a fazer aliança com a OTAN, com os Estados Unidos e coisas do tipo. Começaram a botar bomba aí para jogar na Rússia. E aí os caras falaram: a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e tomaram conta dessa parte aqui. Existem várias discussões sobre essa invasão, mas vamos lá. Eu acho que é errado que os caras tenham roubado a parte, assim, da Ucrânia de graça. Mas a gente tem que lembrar que, tipo,
boa parte do povo que mora nesses lugares talvez tenha simplesmente aceitado que os russos fossem lá e dominassem. Como, por exemplo, sei lá, se os Estados Unidos vêm e falam, pronto, acabou o Brasil, agora os Estados Unidos, agora o Brasil e os Estados Unidos também. Muitos de vocês vão falar, beleza, então, ainda bem que aconteceu, né? Então, acho que é assim que acontece lá nessa região também, beleza? Então, o que acontece mais é que, tipo, essas regiões mais próximas da Rússia, né, que tem uma influência maior e principalmente uma etnia, uma referência étnica maior russa, ou seja, moram muitos russos nessas regiões, começaram a se revoltar contra a Ucrânia, né? Eu imagino que por causa desse grande rompimento que aconteceu, né? Tipo, olá, Rússia, vocês são os melhores amigos. Aí daqui a pouco vem Estados Unidos, entra aqui. Então muita gente não apoiou isso, eu acho, e aí deu muita treta, e aí acabou que a Rússia e a Ucrânia ficaram de mal. E a Rússia meio que financia vários grupos aqui que fizeram essa guerra civil, né? Que dominaram aí boa parte aqui. Eu acho que essa cidade de Donetsk é uma cidade que tá rebelada hoje em dia, sabe? Tem várias cidades aqui que estão sob controle dos rebeldes separatistas, que depende, né? Tem muitos rebeldes. Alguns eles querem independência dessas regiões, outros querem que eles sejam incorporados à Rússia, né? E aí, beleza, ficou por isso mesmo por vários anos, ficou estacado nessa parte. A Ucrânia perdeu, né, a Crimeia, e essas partes aqui mais próximas à fronteira da Rússia ficaram basicamente como se rebeladas, e ficou por isso mesmo por uns vários anos. E agora, mais recentemente, a Rússia começou novamente aí com essa ideia de invadir a Ucrânia. Por quê? Então vamos lá. Hoje em dia, acho que já deu pra entender que tá complicada a situação com os Estados Unidos botando míssil lá, né? Eu acho que um dos motivos, com certeza, seria justamente isso. Mas outra coisa importante é o seguinte, a Rússia vende muito gás de cozinha, gás de cozinha não, né? Gás que é combustível, né? Eu imagino que eles utilizam para várias coisas, aquecer as casas, ter energia elétrica, coisa do tipo, eles vendem muito gás. Então, tem vários dutos que saem da Rússia, passam por todos esses países e vão até a Alemanha, vão para esses países aqui, certo? Então, a indústria da Alemanha é muito dependente do gás russo. E aí, o que acontece é, esses países por onde passam esses gases, esses oleodutos, eles precisam pagar, aliás, a Rússia precisa pagar para eles, né, alguns tipos de aluguéis, que nem aconteceu, por exemplo, em Sebastopol, que eles pagavam aluguel para a Ucrânia por terem, sei lá, se dividido e algum presidente doido foi lá e falou, não, essa parte é completamente da Ucrânia, então eles tinham que pagar aluguel para eles por causa disso. E aí acontece, né, que esses gases são muito importantes para a economia da Rússia também, e a Rússia quer ser menos dependente, né, de, por exemplo, passar vários oleodutos por cima da Ucrânia. Então, mesmo hoje em dia, com a Ucrânia sendo meio que inimiga, entre aspas, da Rússia, a Ucrânia, ela tem vários dutos aí da Rússia que passam por aqui e eles não podem mexer, porque senão vai dar ruim pra caramba pra vários países daqui, e a ideia, né, seria justamente assim, a Ucrânia fez merda ali nos nossos oleodutos, então a gente não tem mais energia, vai ter uma crise econômica aqui. Eu espero realmente que a Ucrânia seja invadida pela Rússia e eu não vou fazer nada, porque aí libera os nossos oleodutos e aí a gente continua aqui fazendo as nossas indústrias e não vai ter crise econômica. Então, esse é o pensamento de muitos países aí, pra ser sincero. Só que aí a Rússia, sendo dependente de passar por cima da Ucrânia, de outros países, resolveu fazer um negócio, resolveu pegar e passar um oleoduto por aqui, por cima. E esse oleoduto vai chegar até a Alemanha. Então, vai ser um duto que vai passar pelo mar e, teoricamente, né, vai tornar menos dependente que passe por cima da Ucrânia, coisa do tipo. E se é menos dependente de passar por cima da Ucrânia, aí a Ucrânia não tem mais essa carta pra jogar, entendeu? Porque a Ucrânia, ela tá jogando com as cartas que tem. A carta que a Ucrânia tem é, ó, então, se vocês entrarem aqui no meu país, eu vou pegar e vou desligar a torneirinha aqui e vai dar ruim pra vocês economicamente, entendeu? Mesmo que, por exemplo, ferre com a Alemanha e provavelmente faça com que a maior parte dos países daqui fechem os olhos pra essa invasão que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, já fecharam, né? Vamos ser sinceros. Quando a Rússia pegou e invadiu Sevastopol aqui e tomou como parte deles e financiou vários, tipo, porque tem várias discussões assim, que os soldados russos, eles chegam aqui, né, pra invadir a Ucrânia, eles tiram os bagulhos que identificam eles como soldados, invadem aqui e foda-se. E pra todo mundo, a Rússia não tem nada a ver com isso. Pra todo mundo, não. Que isso? São os caras rebelados aí que foram lá invadir a Ucrânia, não tem nada a ver com isso. Mas a gente imagina que tenha sim, que a culpa seja assim da Rússia e tá invadindo aí as paradas. Mas a questão é, tipo, agora a Rússia está fazendo esse duto e, obviamente, né, os Estados Unidos está passando algumas sanções contra esse oleoduto. Os Estados Unidos não quer que aconteça esse oleoduto, porque a Rússia vai ter mais poder sobre essa região, né? E aí tá aí essa treta, mano. Tipo, pra mim essa treta é culpa 100% dos Estados Unidos, porque os caras não tinham nada que botar bomba lá na Ucrânia, em primeiro lugar. Aí, beleza, mas aí a Ucrânia foi lá e perdeu a Crimeia, porque os russos invadiram a Crimeia, do nada. É, mas, tipo,
aqui é onde está a frota deles, a frota do Mar Negro está nessa parte, é aqui onde que a Rússia se torna um perigo, entendeu? Tipo, a Rússia ela é um perigo para a Europa por causa dessa frota, porque aí eles podem pegar e passar um submarino nuclear aqui e bombardear algum lugar, entendeu? Eles precisam dessa base de Sebastopol, é muito importante existir essa base, né? E foi uma base muito importante durante a época da União Soviética. Então, tipo, eu imagino que a Rússia, vendo que os Estados Unidos estavam pegando a Ucrânia para eles, eles foram lá e tomaram a parte que é importante para eles, para que caso aconteça da Ucrânia se tornar um país da OTAN, pelo menos essa região aqui já foi dominada. Inclusive, interessante, né, que eu já comentei sobre isso no vídeo passado, que você tem essas linhas, esses delineados aqui, que significa que essa região é disputada, né? Tem vários lugares onde tem essas delineações que significam que, tipo, ninguém... Um país vai mostrar, por exemplo, assim, a Ucrânia. Se você for ver o mapa da Ucrânia, pela visão da Ucrânia, essa parte é parte da Ucrânia, entendeu? Se você for pela Rússia, essa parte é parte da Rússia, entendeu? E isso é interessante, né, que rolem essas coisas no mapa, porque a gente vê todas as regiões, né, que são disputadas. Por exemplo, tem essa parte aqui. Essa parte aqui é interessante porque, tipo, um país fala que é do outro país. Então, por exemplo, o Egito fala que essa região aqui, na verdade, é do Sudão. E o Sudão fala que essa região, na verdade, é do Egito. E sempre, tipo, os dois estão falando, não, essa parte aqui não é meu, é dele. E eu, não é nosso, é deles, na verdade. E tem várias pessoas que viajam para esses lugares aqui e reclamam, falam que aqui é um país deles. Uma pessoa vai lá e coloca uma bandeira, porque é um terreno no mundo que ninguém tem dono, entendeu? E você pode chegar lá e meter uma bandeira e falar que é seu, porque um país fala que é do outro, entendeu? Então isso acontece, ao contrário acontece, né? Não é só, não, que a Crimeia faz parte do nosso território, coisa do tipo. Mas enfim, essa é uma discussão difícil, porque como eu disse, é que nem você pensar, por exemplo, assim, que São Paulo fosse independente, saca? E aí você discutiria quem é dono do quê, porque a gente fez parte do mesmo país por muito tempo, tanto etnicamente, como linguagem, como tudo, como simbolismo e coisas do tipo. E aí você tem áreas de interesse de um outro país, né? Porque é aquilo, quando você tem um país gigante, como a União Soviética foi, eu acho que eles não pensavam de, vamos botar uma base ali, mas a gente não vai se preocupar se dividir vai ficar com a Ucrânia, essa base, ou se as bombas atômicas vão ficar na Ucrânia. E a maior ironia de todas é justamente a Ucrânia ter entregado as bombas atômicas, né? Porque eles tinham todas as bombas atômicas da União Soviética, eles devolveram tudo isso para a Rússia, sendo que eles poderiam ter ficado com as bombas atômicas e falado, ó, foda-se aí pra vocês, eu vou ficar com a bomba atômica aqui, e se você vier aqui me invadir, eu vou jogar bomba atômica em você. Eu tenho certeza que a Rússia não estaria sendo tão agressiva em relação à invasão aqui, né? Bom, enfim. Então, tá nesse impasse aí dos Estados Unidos. A Rússia atualmente quer que os Estados Unidos parem de ter influência em cima da Ucrânia. E os Estados Unidos falou que não. E aí vai ficar por isso mesmo até chegar o momento aí que, sei lá, vamos esperar que não aconteça nenhuma treta, nenhuma guerra. Mas, bom, estamos na expectativa de ver alguma coisa aí, alguma novidade nos próximos meses, né? Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço.